Ora, boas malta, bem-vindos aqui a mais um episódio aqui do podcast de Vamos Falar de NBA, um podcast do projeto Vamos Falar de FUM, com a colaboração e transmissão na Bola TV. E para o episódio desta semana, vamos trazer os prémios individuais, porque o final da época regular está mesmo a bater à porta. Aliás, estamos na penúltima semana desta longa época regular aqui da nossa querida Liga NBA. Comigo para eleger também, nós vamos trazer aqui os nossos vencedores, nossos prémios para esta época regular da NBA. Também tenho aqui a presença daqui do Bruno Tomás. Tudo bem contigo, Bruno? Eu só estou muito feliz pela entrada no Hall of Fame do Dennis Rodman. Pronto, não é da NBA, é da WWE, mas conta na mesma. Portanto, um bem-aja ao Dennis Rodman. Ele da NBA já está. Aliás, até acho que ele está no 75, no clube dos 75. Não quero saber, é mais importante a WWE, porque se uma pessoa faltava a treinos de playoff para ir lutar em combates de wrestling, terá sempre o meu apoio. E atenção, fez com autorização do treinador. Hein? O Phil Jackson aceitou, diz, desde que tu regresses a tempo e não sei o que para os jogos de playoff, está tudo bem. E o Dennis Rodman cumpriu isso. E bem. Aliás, até foi bom para ele, até. Em campo não se viu nada de cansaço, vamos dizer assim. Gonçalo, também está tudo bem contigo por aí? Está tudo bem, cá estamos. Como tu disseste bem, já estamos aqui a chegar à fase final, digamos assim, da temporada regular. Já algumas equipas aqui em piloto automático, outras claramente a pensar aqui um bocadinho mais em conseguir o último lugar no play-in ou o último lugar nos playoffs. Mas cá estamos, hoje prémios, hoje é para distribuir canecos a toda a gente, ou a alguns que mereçam mais do que outros. Mas vamos lá, vamos começar. Exatamente, que são aí muitos prémios, por isso vamos já arrancar aqui com esta distribuição de prémios. E o primeiro prémio, vamos começar, lá está, de ordem ascendente, ou seja, o prémio não assim muito importante, até chegar ao mítico MVP, prémio MVP. Vamos começar pelo Clutch, que é o mais jovem, ou o bebezinho, vamos dizer assim, ainda que já só tem uns aninhos da Liga, que esse prémio que eu vendo agora aqui na casas de apostas, não só, e também nas questões das odds da ESPN e isso, e também até ir para o lado estatístico, realmente, se formos ver pelas questões de casas de apostas e previsões, Shai Gilgeous-Alexander até apresenta uma odd negativa. E vamos ver depois na questão da nível estatística, 6.2 pontos em clutch time é realmente, e quase uma assistência, é de louvar. Por exemplo, em segundo lugar, o Anthony Edwards tem 5.7, que também podia estar aqui na conversa, aliás, também está em segundo lugar, mas aqui Shai, e realmente quando vendo os jogos e quando a coisa aperta para os lados do OKC, é quando ele aparece e acaba por resolver os jogos. Olha, curiosamente, este último jogo contra os Knicks teve que ser o Shai também a aparecer e para resolver. Lá está, mais um jogo aí do nosso querido Shai. Bruno, também concordas com esta? Porque normalmente este prémio só vai muito para o lado estatístico e aqui para o lado estatístico também está igual, vamos dizer assim, à questão das casas de apostas e as previsões. Também concordas com esta possível atribuição ao prémio ao Shai? Eu concordo não só pela questão estatística, mas também vou por outra questão, que é, normalmente nos jogos que vão ao clutch time, ou seja, ao período mais decisivo, e é necessário alguém ter a bola na mão, e não só ter a bola na mão, como quando tem a bola na mão toma boas decisões, normalmente leva a equipa à vitória. E vou mais por causa disso. O Shai normalmente é a pessoa que leva a equipa à vitória. Há muitos poucos jogos em que os OKC vão ao clutch onde perdem. E por essa razão, e vou até me lembrar no início da época, onde curiosamente houve aquela cena, se não me engano, logo, quase na primeira semana, 3, 4 jogos, em que os OKC foram até ao overtime e foi muito a boa decisão do Shai, não só na criação primária, ou seja, a criação para o seu próprio lançamento, que sabemos que o Shai é muito bom, a questão do mid-range, a questão e o Gonçalo disse nas últimas semanas, que melhorou muito o lançamento, a criação de lançamento para
para o seu próprio lançamento para os 3 pontos, mas também a questão da decisão para encontrar o jogador livre. E por essa decisão, não só a questão estatística, eu mesmo estando muito associado no meu passado profissional e presente profissional à parte estatística, gosto também de premiar a questão mais do que representa o basquetebol mais purista e não são só números. Acho que estaria bem emprego ser o canadiano Shai Gilgeous-Alexander. Exato, até na questão do recorde. Shai, justamente que o jogo com o City Thunder, quando vou ao clutch time, estão com o recorde 19-7, que, por exemplo, é impressionante. Até há jogadores, por exemplo, Kevin Durant, Nikola Jokic, até têm recorde negativo, ou seja, têm mais derrotas do que vitórias. E atenção, clutch time, malta, é os últimos 3 minutos e quando o jogo está ali, não em double digit, ou seja, já com 10 ou mais pontos. Está ali muito ali perto um do outro e a NBA designa isso como um período de clutch time e realmente achei, eu percebo porque é que, e depois olhando ainda mais para questões estatísticas, até como disse há pouco no recorde, sobressai muito isso. Gonçalo, também concordas com o que estávamos aqui a falar sobre a questão do prémio do clutch poder ser atribuído ao Shai? Bruno, Cirilo, vocês já me conhecem bem o suficiente para saber que eu só me lembrei do prémio Clutch porque tu começaste pelo prémio Clutch. No entanto, eu tenho uma decisão, já desde o início da época, porque este é o único prémio que eu já tenho mantido a minha escolha desde o início, que é o Anthony Edwards. A equipa dos Wolves depende claramente de 2 pessoas, tanto de Anthony Edwards no ataque como de Rudy Gobert na defesa. Já lá vamos falar um bocadinho sobre isso. Mas é claramente, por muito bom que o Shai seja, e o é, e está a fazer uma época em todos os níveis excepcional, mas tudo aquilo que consiste em, nos últimos 5 minutos, quando o jogo está apertado, a capacidade de um jogador de meter a bola no saco, por mais difícil o lançamento que possa ser, eu só consigo pensar num jogador que é o Anthony Edwards. Tem salvo aqui a equipa durante a época e não só, não só nesses momentos, mas também ao longo de todas as partidas. Mas claramente, quando o momento aperta, o Anthony Edwards não tem medo de nada nem de ninguém. Eu lembro-me assim, de repente, aquele lançamento de 3 pontos na vitória contra os Clippers em LA, se não estou enganado, em que tínhamos o Chris Finch a dizer claramente: não lances, e ele acaba por lançar e por meter no cesto e dar a vitória à equipa. É um jogador que não tem medo do momento e não tem medo não se esconde nestes momentos. Portanto, para mim, eu gosto muito do Shai, mas para mim é Anthony Edwards o vencedor desde o início desta época. Muito bem. E Anthony Edwards, lá está, como eu disse, está em segundo, e até se formos ver a nível de eficácia, o Anthony Edwards até é mais eficaz que o Shai. Ou seja, se forem pegar mais algumas estatísticas mais avançadas, o Anthony Edwards é superior ao Shai, e aliás, acredito que depois vai também ser, lá está, o segundo lugar, sinceramente. Mas também, lá está, também concordo com a tua opinião do Ant a ser muito decisivo nestes Timberwolves, que às vezes quando as coisas correm mal, tem que ser mesmo o Ant a pegar naquilo. E percebo-te, Gonçalo. Dar um prémio a um americano é importante. Os americanos estão a perder muitos prémios e dar um prémio a um americano é importante. Até porque imaginem o que seria dar um prémio a um canadiano no basquetebol. Exato. Já dar prémio, como sabem, existem outros esportes americanos, ditos americanos, que não são dominados por americanos, como é o caso do hockey. Agora, no basquetebol, canadianos, seria muito complicado. E eu percebo-te, Gonçalo, meu amigo, eu percebo-te. Por uma questão de paz na NBA, usar um americano. Canadianos, isso é a malta do hockey, não é? Na NWL, não é? Que são melhores. Exato, normalmente sim. Normalmente são isso e russos. Infelizmente, existe, lá está, o problema, como sabemos, com a questão da guerra com os russos, estão-se um bocadinho postos de Esparta. Não, obviamente, na NHL, mas pronto, na parte internacional.
Então, é questão Rússia, desculpa, Canadá, Estados Unidos. E existe esta questão, esta grande rivalidade. Exatamente. Vamos passar para o próximo prémio, lá está, são vários prémios que temos aqui para discutir e lá está aí também votar. Vamos para o prémio Six Man, que está ali, atualmente está virado muito para 2 jogadores. Um que é o Keldon Johnson, que aliás em própria entrevista na televisão, ele deu aquela cena de não, eu sou o Six Man of the Year, ali peito feito, ali a realçar isso, grande Keldon Johnson, e depois até deu, vamos dizer assim, deu moral para o Wembanyama, que já vamos falar para a questão do prémio do MVP. Mas o Keldon Johnson, que é o favorito na casa das apostas, não tão favorito, por exemplo, para o Shane no Clutch, porque está ali um Jaime Jaquez dos Miami Heat, que por acaso é o meu voto, o Jaime Jaquez, que tem sido olha, pegando em outros esportes, se houvesse na NBA uma espécie de um prémio comeback, como na NFL, por exemplo, o Ram Rakas, olha, era também candidato a ganhar esse prémio, um grande candidato, porque realmente deu a volta por cima, naquela sophomore, pronto, sophomore slump, normalmente é conhecido em muitos casos na NBA de jogadores rookies. Foi o caso do Ram Rakas, que foi na primeira equipa de rookie, teve ali um belo destaque em Miami, no segundo ano já esteve ali abaixo, que até saiu fora das opções do Eric Spoelstra, totalmente, sair fora, quando digo sair fora, até só jogava basicamente garbage time, e agora esta época, é verdade que não é titular, mas é suplente, mas é um dos jogadores principais, ou se calhar dos principais, pronto, Miami é um bocado difícil, que Miami está sempre a ter aquelas épocas meio esquisitas, não é? E com o jogo, lá está, já comentámos o 33 pontos do Bam, aquele jogo, mas realmente foi daquelas boas coisas que aconteceu em Miami, foi essa questão do Jaime Jaquez, que em muitos jogos que quando o ataque lá em Miami não estava, embora mudou muito aquela forma, mas não estava a resultar, às vezes vinha o Jaime Jaquez, vinha do banco e desbloqueava o jogo. E esse bloqueado de jogo, que muitas vezes não era só marcava pontos, não, até na questão do playmaking, distribuição de jogo, o Jaime Jaquez teve um papel muito interessante nesta época dos Miami Heat. É por isso que eu acabo por atribuir mais o prémio do Jaime Jaquez, porque o Keldon Johnson, nós vimos, pronto, é um bom jogador de transição, lá está, fast breaks, ataques rápidos, catch and shoot, a nível ofensivo, mas é um jogador bom nesse sentido. O Jaime Jaquez, é verdade que na questão do lançamento, pronto, não é no nível do Keldon Johnson, nem lá perto, mas acho que oferece mais coisas no ataque, nesse sentido, com o Keldon Johnson. A meu ver, atenção, defensivamente os dois são, pronto, estou basicamente no mesmo nível, a meu ver. Pode haver alguns jogos que o Keldon Johnson seja superior, mas também contexto de equipa ajuda, também, está lá nas costas deles tem lá um Vitor Wembanyama, que ajuda imenso. Mas dou aqui o prémio aqui ao Mexica, Américo-Mexicano, que acho que ele tem a dupla nacionalidade, ao Jaime Jaquez. Gonçalo, passando para ti, qual é o teu eleito para ganhar este prémio? Eu também acabo por ser o Jaime Jaquez, pelos motivos que tu mencionaste, um pouco também pela questão do clutch que estávamos a falar há pouco, da questão da consistência do Anthony Edwards ao longo de toda a época, em todos os momentos de clutch ele aparecia. Acho que o Jaime Jaquez tem mantido esta consistência ao longo de toda a época. Eu acho que absolutamente ninguém estava à espera deste Jaime Jaquez esta temporada. A eficácia dele de 2 pontos cada vez que os pontos por posse de bola que o Jaime Jaquez está a gerar cada vez que ataca o pintado é uma coisa absurda, é uma coisa que nunca se viu se calhar nos últimos anos de jogadores a partir do banco ou jogadores mesmo titulares. Ele está com níveis de eficácia bastante bons quando está a atacar o pintado, que está a ser claramente o maior chamariz para termos aqui o Jaime Jaquez como o Sixth Man, não tanto outras coisas que também têm aparecido, mas acho que ele também está a conseguir gerar muitas vezes que as defesas quebrem, vão todas lá dentro para tentar limitar ao máximo o ataque do Jaime Jaquez ao sexto, e isso abre aqui possibilidades para o Norman Powell, para um Hero, para um Bam, para um Kelly Ware, outros jogadores que possam aqui aparecer. Continua a ser um jogador com as suas limitações, daí estar no banco e não ser titular, na minha opinião. Continua a ter muitas limitações. O lançamento exterior continua para mim a ser um problema, mas vamos tentar perceber se está aqui forma de poder melhorar ou não, ou se é simplesmente um jogador que vai só atacar o pintado cada vez que tiver a possibilidade, mas acaba por ser aqui o meu sixth man. O Keldon merece muito
também pela bela que ele tem estado a realizar, não só no ataque, mas também na defesa, um bocadinho ao contrário do Rami Rakas, mas acaba por aquilo que ele tem demonstrado ao longo de toda a época, acaba por dar aqui a ligeira vantagem para o Rami Rakas. Sim, eu concordo contigo na questão das limitações, e isso é por isso que lá está, e se calhar o papel dele mesmo perfeito é o que está a acontecer agora em Miami. É por isso que é também para cobrir um bocado essa questão, não é? Das limitações que ele tem no jogo, ou seja, um jogador que entra em campo tem aquelas funções específicas para ele fazer e ele tem cumprido, não é? Esta época ele tem cumprido isso e realmente não tem mal nenhum. Lá está, aliás, ganhaste um prémio, lá está, de Six Man, tem sempre um certo prestígio, vamos dizer assim. Bruno, concordas com a nossa eleição ou tens uma escolha assim diferente? Que atenção, há outros candidatos que também pode haver, não é? Embora estes dois que eu falei, o Kellen e o Rami Rakas, pelo que se fala, são os dois grandes favoritos a ganhar. Sabem que eu estou um bocado chateado com vocês. Porquê? Porque eu pensava que ninguém ia escolher o Rami Rakas. Eu pensava que ia começar aqui com um argumentário diferente de, olha, eu tenho aqui... E parecer um bocado erudito a falar de NBA, porque às vezes eu sinto um bocado menos conhecedor, obviamente vocês acompanham não só de forma muito mais exaustiva a NBA que eu, mas vou ter que concordar com vocês em relação ao Rami Rakas, muito porque das equipas que mais se transformaram ao longo deste ano, eu acho que a Miami foi uma delas. Quer dizer, Miami transforma-se todos os anos, muito devido ao seu excelente treinador, que já foi é uma mais caixinha de vez, surpresas, oh Bruno. Deixa-me acrescentar, uma caixinha de surpresas. mais do que uma vez foi mencionado neste podcast. Ainda há pouco tempo, acho que a última vez que estive aqui, disse que quem me dera ter a cabeça dele, se calhar tivesse a cabeça dele, e se calhar ao nível de conta bancária estaria um bocadinho melhor. De forma positiva. Mas o que é que eu acho que o Rami Rakas traz? Eu sinto que há uma diferença, claro, em Miami, no sentido, parece que há um ataque quase... Se antigamente parecia que víamos um ataque muito mastigado, e nós falamos muito isso, que havia quase... parecia... Nós sabíamos perfeitamente o que ia acontecer. Quando há a que faz muitas lesões que passou por Miami, o Triple J tão mexicano, vamos pôr isso desta forma, trouxe tecnicamente a Triple J. Sim, exato. Nunca foi falado como Triple J. Exato. Traz uma coisa que é, vou chamar Control Chaos, um caos controlado, que é um tipo de ataque que se torna difícil de travar por ser muito imprevisível. Lá está, aquele ataque de 2 pontos, muito pouco prevível, onde é que ele vai atacar. É bonito se ver para quem gosta de um basquetebol mais puro como eu, e às vezes, como nós já falámos muitas vezes aqui neste podcast, e sabemos que é uma das críticas faladas sobre este jogo que se tem jogado nos últimos anos, onde os Warriors, que foram dominadores no início da década de 2010, onde o triplo tornou-se o fator predominante, este é um bocado mais a voltar não só à década do início dos anos 2000, como à década de 90, obviamente com as suas alterações, no sentido que é muito mais rápido, há muito mais posse de bola, lá está aquilo que eu digo, um caos controlado. E mesmo vindo do banco, como vocês falaram bem, há limitações constantes do Rami, principalmente no sentido defensivo. Ao nível ofensivo ele traz isto, que é interessante, obviamente, termos este as, principalmente se for uma peça, lá está, neste puzzle de segunda unidade, principalmente quando estamos a jogar com uma segunda unidade ou outra equipa, muitas das vezes, e não só nos playoffs, mas também nos jogos da fase regular, mas como nós sabemos,
todos os treinadores olham para os playoffs e já estão nestas semanas a olhar para os playoffs, muitos jogos ganham-se nas segundas unidades. Porquê? Porque as transições, ou seja, os aumentos grandes que existem de pontos podem acontecer nos mismatches que existem entre as segundas unidades. E termos este controle chaos ofensivo pode trazer jogos muito interessantes, principalmente uma equipa que está a lutar pelo play-in, em que um jogo pode fazer a diferença clara de entrar ou não no play-off, virar ou não uma eliminatória e, de repente, pode estar numa posição, não estou a dizer para ganhar, se calhar, o troféu Larry O'Brien, mas para estar aqui a fazer a chamada gracinha, seja ela o que for. Uhum. Exato. E cada vez mais as rotações, como estavas a querer dizer, o banco tem um fator muito, muito importante, nem que seja para ajustar a equipa, para lá está vir do banco um jogador como o Ryan Rackers que pode desbloquear algumas coisas e é realmente, é como eu digo, estamos a ver, por exemplo, este Oklahoma City Thunder, não é? Tem aquele plantel, aquele elenco com muitas soluções a vir do banco, não é? Isaiah Joe, Aaron Wiggins, Caruso, Hartenstein e por aí fora, Casson Wallace e por aí fora. E isso realmente é muito, muito importante nesta era, vamos dizer assim, da NBA. Por exemplo, os Boston Celtics também, quando foram campeões, que também tinha aquela rotação de 7, 8 jogadores também espetacular, com Al Horford e Peyton Pritchard a vir do banco. Muito bem. Passando para o próximo prémio, o Most Improved, ou o prémio que eu gosto de autotitular como isto, não é para mim, atenção, é normalmente que é o que tem acontecido, é o prémio de o jogador que deu o salto para, ou foi nomeado pela primeira vez ao All-Star, normalmente é isto. Este prémio normalmente é assim, é os estreantes, é pegar num leque de estreantes do All-Star e vamos cá sortear. Porque, por exemplo, aqui nos favoritos a ganhar o prémio, adivinha quem são os nomes? São a maior parte de malta estreantes do All-Star. Jalen Duren, Jalen Johnson e está-me a escapar o nome, o Danny Advija, exatamente. Há ali um Nick Alexander Walker que está ali no meio, que não faz parte, não foi All-Star, mas o resto, como podem ver pelos nomes, foi tudo malta que estreou-se para All-Star. E atenção, não é uma crítica, até concordo, até eu votei nesse episódio que fizemos, lá está, para eleger os All-Stars, eu até meti essa malta, realmente era um salto muito interessante. Mas estamos a falar de jogadores que realmente, a meu ver, ok, eu percebo um improve, mas eu já iria tocar no meu caso, na minha eleição, não tem a ver com, já agora digo, já não tem a ver com estes jogadores. Mas passando para ti, Gonçalo, quem é para ti o most improve, vamos dizer assim, ou quem achas que devia ganhar este prémio, lá está, do jogador que teve maior evolução, digamos assim? Eu neste prémio claramente valorizo quem é que deu um salto no seu jogo de tal modo que toda uma equipa está a produzir à volta dele. O Jalen Duren acaba para mim, cumprir com esses requisitos, porque acho que acaba por ser um jogador mais importante em termos de influência que pode ter no jogo do que necessariamente o Cade. Não é dizer que um é melhor que o outro, mas acho que os Detroit Pistons dependem um bocadinho mais do Cade do Duren do que necessariamente do Cade. E isso também tem sido demonstração um bocadinho ao longo desta época, mesmo sem o Cade, a equipa tem-se portado bem. Eu acabo por dar o prémio ao Danny Advia, porque eu não estava, eu estava à espera de um salto no seu jogo. Ele teve um Eurobasket bastante interessante no verão passado, mas eu acho que ninguém estava à espera de ver este nível do Danny Advia. Parece um jogador super completo, e estamos a falar de um jogador que só agora é que lhe foi dado as rédeas de uma equipa como deve ser, porque ele esteve em Washington, mas não, claramente a equipa está ali a passar por um período um bocadinho mais conturbado, mas acho que o Danny Advia, esta entrada em Portland e este encaixe em Portland com excelentes jogadores ao seu redor, que valorizam muito a defesa, é uma equipa muito defensiva, acaba por ser também uma equipa que depende, infelizmente, bastante do Danny Advia. E estamos a falar de uma equipa de Portland que vai até onde o Danny Advia conseguir ir. Mas acho que por aquilo que se está a ver ao longo desta época, estou a gostar bastante de ver este Danny Advia. Para mim, na questão de evolução do jogo, acaba por ter aqui uma ligeira vantagem para mim em relação ao Jalen Duren. Portanto, é a minha escolha para Most Improved. E atenção, Jalen Duren, que estava aqui a verificar, ele passou a ser o principal candidato porque
beneficiou por causa da questão da lesão do Cade. Ou seja, eu vou explicar isto porque o Cade teve a lesão, não é? Que eu comentámos no episódio da semana passada, e até esse jogo, incluindo nesse jogo que o Cade lesionou-se, que aliás só se jogou 5 minutos, basicamente ganham os jogos todos. 7 jogos, 6 vitórias. E a única derrota que tiveram foi no prolongamento contra os Atlanta Hawks. Ou seja, foi ali um jogo que teve que ir ali basicamente à negra, não é? E, ou seja, a equipa não ressentiu muito. Estou a dizer isto a nível de resultados e pontos. É verdade que apareceu também um Dennis Yankin, que também foi uma bela surpresa. O base que era two-way dos Detroit Pistons. Mas como o Gonçalo disse e bem, concordo, também o Jalen Duren teve que aparecer mais, assumir mais o papel lado ofensivo. Claro que ele não tem qualidade de um Cade, não é? Mas teve que assumir mais um pouco. Aliás, até a sua usage ball, obviamente que aumentou com a saída do Cade, e realmente tem estado numa bela fase aqui o Jalen Duren, e a aproveitar esta ausência do Cade para, este caso, no Most Improve, está a ir pelo menos, para dizer isto, pelas odds e também até aqui pelo site da ESPN que eu estou a verificar, tem estado aqui a ganhar pontos, vamos dizer, desta corrida. Bruno, qual é para ti o teu eleito do teu lado para este prémio? Eu acho que o que eu vou dizer a seguir vai surpreender vocês, como conhecem-me algo bem, tanto como o outro pessoalmente, considero-vos amigos, e vocês sabem que eu não sou nada nacionalista, vou pôr isto desta forma. No sentido de escolher só por ser português. Mas eu não consigo não fazer isto. Desculpa. O quarto posto passar para o posto principal de uma equipa que está em segundo lugar do Oeste. Um posto que tem feito excelentes prestações. Um posto que tem sido, não sendo um dos melhores postos da NBA, não é? É o posto titular dos Boston Celtics. Desculpem, posso estar a ser altamente nacionalista neste aspecto. Se calhar a minha nacionalidade portuguesa está-me a tornar um bocado cego nesse sentido, ou seja, está-me parcial, vamos pôr isso desta forma. Mas eu vou dar ao Nemias, por esta razão. Por esse salto. Será que esses critérios que eu estou a usar são os mais corretos ou não? Para ser honesto, os critérios estão um bocadinho dúbios. Não existem critérios propriamente ditos no site da NBA em relação aos prémios. Ninguém nos diz o que é que cada prémio significa. Incluindo o Most Improved, só diz que é Most Improved. Não significa o prémio Most Improved. Premia o jogador que mais evoluiu sob a base de whatever. Eu vou dizer, por essa razão, e vou admitir perante a audiência que me está a nos ouvir, seja em formato áudio, nas plataformas de áudio, seja na Bola TV, eu sei que se calhar estou a ser muito parcial. E admito. Não, porque tu estás a ir pela vertente, lá está, e o Gonçalo até já me conhece, quando há estas questões do Prémio Most Improve, eu escolho na questão da surpresa. Ou seja, o jogador que tu, lá está, como estavas a querer pegar, o Nemias, que era um quarto posto, que ninguém estava assim por ele, e de repente aparece, pós-titular, e não sei o quê, e consegue fazer assim, época que está a fazer. Lá está, a titularidade do Nemias não me surpreende, tendo em conta aquilo que estamos à espera dos Boston Celtics. Eu acho que isto também, este Most Improved, também denuncia, se calhar, aquele que é para mim o treinador do ano, não é? Eu já disse várias vezes que é para mim o treinador do ano. E, honestamente, vai-me irritar se não derem o treinador do ano à pessoa que eu estou a induzir, que é o treinador do ano, que é o Joe Mazzulla. Mas... já vamos falar dele a seguir. Vamos falar disso. Mas... a performance, ou seja, não o papel, mas a performance surpreendeu-me pela positiva e estou muito feliz e chamem-me parcial, não tenho problemas nenhum em ouvir essa crítica neste aspecto. Eu vou dizer assim, a única coisa que separa do Nemias
do meu eleito, que até não está ali nos favoritos, mas está tipo top 6, top 7, é porque o Nemias já se contava ele ser titular e que ia ter aumento de minutos, embora eu não estava à espera deste aumento e deste rendimento do Nemias, atenção, ou seja, ele subiu as expectativas, é por isso que eu tenho ele no meu pódio. Agora, o meu eleito era o Ryan Rollins, porque o Ryan Rollins não era para ser base titular dos Bucks, ninguém estava, aliás, era para ser o Kevin Porter Jr., o Gary Trent e AJ Green, essa malta toda, juntamente com o Giannis, Miles Turner, pronto. E o Ryan Rollins, que é verdade que aproveitou a ausência do Kevin Porter Jr., que estava ausente por lesão, e apareceu e mostrou, e a partir dali nunca mais largou o lugar, e vou ser sincero, só não é o melhor jogador daquela equipa porque é um Giannis Antetokounmpo. É verdade que podem dizer, também naquela equipa não é muito difícil ser o melhor jogador. É verdade. Mas mesmo assim, o Ryan Rollins tem feito uma época brutal. Brutal mesmo. E atenção, não só como operador da bola, playmaker, lançador também, criação de lançamento, muito interessante, como também defensivamente. Ele defensivamente, é realmente, não é lá está, um Kesson Wallace ou coisa assim, tipo um nível assim mais alto, mas é um belo defensor. É um belo defensor ali, uma carraça, vamos dizer assim, na linha de defesa, ponto de ataque. E eu não estava à espera disso dele. E realmente não estava mesmo, ou seja, foi aquele jogador que realmente mais me surpreendeu. Ele, depois lá está, Nemias, um nível mal baixo, e depois já agora, menção a goza, Colin Gillespie, também dos Phoenix Suns, que também lá está um base, que era para aí o terceiro ou quarto base da equipe, e agora é titular. E eu neste prémio vou mais por aí, vou para mais para este tipo de surpresas do que, ok, Jalen Johnson ele já estava na época passada, ele já estava a evoluir, só que depois então teve aquela lesão outra vez malandra que o afastou durante o resto da época regular, mas ou seja, ok, teve o efeito de surpresa, lá está a fazer aqueles triplo-duplos malucos, obviamente a beneficiar também a ausência de triângulo, não é? E começou a ter mais bola na mão e a melhorar as suas deadlines, mas não foi uma surpresa tão alta como lá está o Ryan Rollins, é isso que eu quero dizer, percebem? É tal expectativa que eu tinha. Diz Gonçalo. Não, eu ia só mesmo dizer, se olharmos apenas para a questão de estatística, há muitos mais Nemias Esqueta do que nós pensamos. O Ryan Rollins à cabeça, o Colin Gillespie também à cabeça, isto é, jogadores que... Moussa Diabaté, por exemplo. Sim, sim. Agora vem-me à cabeça o Moussa Diabaté. Podes ir também consigo entender. Isto é, jogadores que têm a sua narrativa, atenção, tal como todos os jogadores que são candidatos a este prémio, mas estamos a ir apenas pela questão das estatísticas. Isto é, estamos a falar de jogadores que, passando do fundo do banco para titulares, era de certa forma natural que os seus números aumentassem. Pior seria se ficassem na mesma, como é óbvio. Eu compreendo o argumento e concordo com ele. Eu tenho o Nemias no meu top 5, mas pronto, isto acaba por ser aqui um bocadinho o critério de cada um, como é óbvio. Isto, Sim, se fôssemos todos iguais, isto não tinha graça nenhuma. Mas eu compreendo o argumento do Bruno pela questão de ninguém estava à espera de um jogador que era o quarto posto de uns Boston Celtics passar a titular e estar a fazer os números que está a fazer. Mas pronto, acho que tal como o Nemias acabas por ter aqui muitos jogadores que pela questão estatística que também acabam por estar no mesmo bolo, digamos assim. Eu acho que também juntei isso a performance dos Boston, é quase um prémio coletivo num jogador. Eu sei, é um bocado estranho. Sim. Exato. E já agora, fazendo essa ponte, vamos para o treinador do ano, que muitas vezes é como estava a querer dizer o Bruno, é um bocado o prémio coletivo, o treinador do ano, ou seja, uma equipa que tem um tal aumento de qualidade e depois nos resultados, obviamente. E este prémio, que realmente Joe Mazzulla é o principal favorito. E agora passando para ti, Bruno, já deste spoiler no prémio anterior e eu passo a bola, lá está, para completares, digamos assim, a questão do João Mazzulla, da tua eleição, para ele para treinador do ano. Eu duvidei muito da qualidade do João Mazzulla, honestamente. Eu duvidei mesmo quando ele foi campeão. Ou seja, vamos pôr isto desta forma. Ele tinha qualidade, senão não conseguia fazer o que fez, obviamente. Mas havia uma questão de... era uma peça numa estrutura que tinha uma super equipa por trás e quase eu disse, ok,
eu vejo um esquema obviamente dependente do triplo, que o Mazula Ball, como nós todos falámos, e nós conseguimos ver dentro do treinador, não haja dúvida nenhuma, mas eu não vou dizer que olhava um bocadinho de lado. Este ano tenho que tirar todos os chapéus que eu tenho, eu devo ter muitos, porque como veem a minha calvície para proteger do sol, tenho que protegê-la tapando-a. Joe foi formidável. Foi formidável o que ele fez com estes Boston. Nem vou dizer na forma tática, mas a forma como ele pegou na equipa de forma espiritual, quase. E fez acreditar. Eu não sei. Há certas coisas que. Há certo narrativas, vamos pôr isso desta forma, e todos nós já vimos narrativas no futebol, em outros desportos, em que vimos certos treinadores que podem não ser na questão mais tática ou afim, mas vemos pegarem em certas equipas e fazê-los acreditar. Quase isso. Fazê-los acreditar. E acho que foi isso que o jogo conseguiu fazer. Fazer acreditar. Pegar em jogadores, e eu quase utilizei anemias nisso, fazer acreditar em jogadores. É possível. É possível. Yeah. Eu não sei o que é que vai acontecer, obviamente, com os Boston Celtics nestes playoffs. Ninguém sabe, é os playoffs. Não é o que está a acontecer neste momento com o March Madness, onde é um jogo e tudo pode acontecer, e assim é caos, não é controlado, é mesmo caos. Exato. No bom sentido da palavra. Que diga Duke, não é? Que diga Duke neste no jogo. Exatamente. E aí por isso é que se chama de Madness. Porque lá está. Mas eu tenho que. Eu tornei-me completamente fã de Mazula. Completamente fã da personalidade. Quer dizer, já era fã, mas tudo, das conferências. Tudo. Desculpem. Tornei-me um Mazula Boy. Se houver aí um merchandising a ter Mazula Boy, eu compro. Exato. Eu por acaso estava a confirmar, afinal aqui Casas de Apostas nem é o João Mazula. Tinha a sensação que era, mas não é. Não é? Por acaso. Não é. É o JB Bickerstaff. Por acaso pensava que era o João Mazula. O meu eleito é assim. Isto é um parênteses. Porquê? Porque eu concordo, atenção, com o que o Bruno disse, e até sou capaz de atribuir o prémio ao João Mazula, mas vou ser sincero, e o parênteses é caso os Spurs não estejam perto do jogo, muito perto, ou com uma pequena desvantagem, ou mesmo empatados. Empatados não, porque se estiverem empatados a nível de recorde, estão a 2-3. O jogo que se ganharam dos Knicks. Mas é preciso os Spurs, eu tenho que dar ao Mitch Johnson dos Spurs, porque e é por isso que estou assim um bocado, podem ver pela minha expressão e até pela minha maneira de falar, estou um bocado 50, até para dar agora, estou um bocado 50-50. Porquê? Porque falaste tudo muito bem dos Boston Celtics, que muita gente metia play-in, não é? Na zona de play-in e isso. Sim, incluindo nós, acho que nós, Bruno, nós. Eu, incluindo eu também. O Gonçalo já não me lembro, o Rafael lembro que também metia os Boston Celtics também na zona de play-in. O Gonçalo já não me recordo. Mas e os Spurs era a mesma coisa. Os Spurs assim, ok, vão sair daquela zona de tanking, não é? Da Liga dos Últimos, e vão para o play-in. E agora tu vais ver, como o Gonçalo está a dizer, está tipo 2-3 jogos do jogo em si. Tipo, uau, que é isto? Ainda por cima o Oeste, não é? E acho que isso também tem que ser valorizado e bastante, não é? Numa equipa que haverá que estar lá o Embanyama, mas já falhou alguns jogos, como nós sabemos, e aliás falhou aquela fase até da NBA Cup, não é? Que depois ele só regressou na Final Four e até jogou como suplente, e mesmo agora ainda joga ali com restrição de minutos, não joga 30 e tal minutos, não sei o quê, só se o jogo for pedir isso, não é? For até o clutch ou até prolongamento disso, mas o Mitch Johnson está a fazer um belo trabalho com aquela juventude toda, não é? Porque não é só o Embanyama o jovem,
Lá está. Já falámos do Keldon Johnson, embora o Keldon Johnson não é bem jovem, mas Stephon Castle, Dina Harper, não é? O Vassell também. Ou seja, são jogadores que, vamos ver agora nos playoffs, também estou muito curioso para ver os Spurs nos playoffs, e obviamente o Mbanyama, não é? Que é o cabeça, a cara da equipa, mas muita gente está a meter o João Mazzulla como unânime, indiscutível, e eu, lá está, como podem, estou aqui a dizer, eu estou a dar aqui o João Mazzulla, mas é tipo, se calhar no último dia vou ter que pegar e dar ao Mitch Johnson por questão de recorde, e estou muito 50-50, atenção, aceito, lá está, como é o teu caso, quem dá ao João Mazzulla, e aceito quem dá ao Mitch Johnson, sinceramente, porque ambos até na questão de narrativas, até estão um bocado próximas, têm ali narrativas um bocado idênticas, vamos dizer assim, mas eu vou acabar por dar aqui se calhar ser levado um bocado pelo lado de Nemias e se dar ao João Mazzulla, porque realmente pronto, ficou uma equipa, como já falámos, houve ali uma revolução no plantel, já sabemos disso, questão do cap space, mais da luxury tax e lesão do Tatum, e mesmo assim conseguiu meter a equipa ainda, mesmo agora ainda está ali, embora os Pistons já estão uma distância algo segura, mas vão estar ali até à última semana os Celtics a ver se ainda conseguem sonhar com aquele primeiro lugar da Conferência Este, embora, como digo, os Pistons, mesmo com aquela lesão do Cade, não abanaram muito e até mantiveram sólidos e continuam a ganhar jogos. Gonçalo, só falta saber do teu lado quem é que para ti foi o melhor treinador da época ou quem merecia ganhar este prémio. Gonçalo? Parece que o Gonçalo está com, infelizmente, problemas técnicos, mas vamos continuar a ver se o Gonçalo depois volta. Exatamente. Vamos passar então para depois, quando o Gonçalo voltar, falamos ele dá a atribuição do prémio de treinador e também dá o do próximo prémio que vamos falar, que é o do Rookie of the Year. O Rookie of the Year, que é uma luta a dois. Isto é inegável. Dois ex-colegas de equipa, que eram da Universidade de Duke, Conte Knipple e Cooper Flagg. Bruno, tem sido uma bela corrida destes dois, não é? Com altos e baixos, especialmente ali o Cooper Flagg. E eu gostava que houvesse aquela cena do Rookie of the Year dos dois a ganhar, porque é mais um prémio que não é, porque o Conte Knipple tem, lá está a sua narrativa, as suas estatísticas, e o Flagg também tem do seu lado as suas estatísticas e também a sua narrativa, não é? Eu vou dar para mim, para o Flagg, por uma razão simples. Não tem a ver com estatística, não tem a ver com narrativa, tem a ver com o prémio Desculpa, foste para Dallas. E o prémio Desculpa, foste para Dallas é um prémio muito, muito difícil. Como sabem, Dallas não é fácil neste momento. Dallas é um sítio difícil onde estar, é um sítio, desculpa, de ficar. E como tu sabes, todos nós sabemos que a troca que levou o Cooper Flagg para Dallas, ainda hoje estamos a falar se foi boa ou má, e pena não temos aqui o Gonçalo por problemas técnicos que, se tudo correr bem, podemos ter que voltar a tê-lo aqui brevemente. Mas só por causa disso eu vou dar ao Cooper Flagg. Eu sei que é uma corrida muito, muito complicada, mas eu tenho quase pena do Cooper Flagg. Eu sei que ele foi utilizado como quase um point forward no início da época. Isso pode ter prejudicado no início. Vamos ser honestos, o Cooper é um jogador mais de não muito ter a bola na mão, mas basicamente queriam usar ele quase como um futuro Giannis. E obviamente, se tiver um controle de bola um bocadinho mais refinado no futuro, um LeBron James, e tem tudo para ser isso. E por causa desses argumentos, eu sei que não são argumentos propriamente estatísticos e bonitos que se digam para dar a um jogador, mas é a minha escolha.
Yeah. Eu aqui, lá está, é mais uma decisão muito 50-50. Porque eu estou a adorar esta época de rookie do Conco-Nepo. Estou a adorar e lá está, é um jogador que tinha umas expectativas, não é? Vou dizer muito altas, mas assim, algo altas, vamos dizer assim. Mas ele superou completamente. E atenção, Coco Maple não é só um lançador. A malta tem, sei que, lança triplos, não sei que, é um bom lançador, triplos, realmente, faz lembrar o Klay Thompson, não sei o que mais. Ele não é só isso. Também é um bom defensor, a meu ver. Aliás, pela idade que ele tem e contexto rookie, está a fazer um bom trabalho. A meu ver, e atenção, também a nível de playmaking, ele consegue fazer coisas com a bola, como o seu DBAT, o Calc Planner, ou seja, consegue combinar ali com os bloqueios e depois fazer o passo para a finalização da jogada, lá está, para eles fazerem, lá está o tal, finalizar com o dunk, o alley-oop. Ou seja, ele tem ali outras armas ofensivas que acho que a malta ainda ignora, a meu ver. E eu acabo por estou a adorar a época dele e estou um bocadinho inclinado para dar o prémio aqui ao Coco Maple, mas é como eu disse no início, eu se pudesse dava os prémios aos dois, porque o Cooper Flag teve, como disseste bem, experiência point forward, que não estava a correr bem, porque ele não é base, ele já está antes em Duke, ele não era base da equipa, e sofreu com isso, não é? O Cooper Flag sofreu muito com isso, com os turnovers, não ser muito eficaz no ataque, não definir bem o lance, porque realmente é uma nova rotina, um novo papel que ele não estava habituado, lá está, na sua formação, principalmente lá está em Duke, e veio ali isso um bocado atrapalhado, embora o Jason Kidd volta e meia depois ajustava, metia ali um base, para acaso era outro rookie, que é o Andrew Nembhard, que é o Ryan Nembhard, que é irmão do Andrew Nembhard dos Pacers, que foi ajudar nessa tarefa, nesse sentido de construção de jogo, de não ser o Cooper Flag a pegar na bola, a ter a bola e depois fazer o primeiro passo, ou iniciar início das jogadas. Não, era o Nembhard a fazer isso, e assim o Cooper Flag respirar mais um bocado e não estar tão preocupado nesse início de construção de jogo, onde ele não é uma das suas maiores vertentes, a meu ver. E acho que isso pecou também na statline do Cooper Flag, mas atenção, eu acho que há uma coisa, mesmo que eu acabe, como eu digo, inclinar para dar ao Coco Maple, acho que há uma coisa que não há dúvidas e também concordas comigo, Bruno. O Cooper Flag é o melhor jogador deste draft, a nível potencial, e não vou dizer que na próxima época, coisa, mas daqui a uns vão já, não é assim muito longínquo, mas vou dizer assim, daqui a 3, 4 anos, a conversa dele vai ser lá está para as All-NBAs e atenção, para também ao Defensive Teams, a meu ver. Sim. Não sei se concordas Ele comigo. tem tudo para ser um jogador predominante dos dois lados do campo, como já demonstrou, como já demonstrou esta época, e não tenho dúvidas nenhumas que é como tu disseste, é aquele jogador que vai estar nas conversas para como uma futura cara da NBA, vamos pôr isso desta forma. Sim, a tal cara americana, não é? Tal cara americana que a NBA, universo mais americano, obviamente, universo americano está à espera, não é? Tal futura cara da NBA que já passou por vários nomes, tu sabes bem disso, não é? Era o Booker, era o Tatum, não sei o quê, Anthony Edwards, o Zion, onde é que anda o Zion? Mas vamos ver se agora o Cooper Flag consegue pegar isso mesmo assim e assume e seja realmente a grande cara americana e tenha sucesso. Porque atenção, ele armas, ele realmente tem. E vai ser, e tem um futuro risonho, pá, salvo e bate aqui na mesa de madeira, salvo as lesões, obviamente. Passando, vamos para a defesa do ano, que este aqui, Bruno, é rápido de se falar, não é? O Wembanyama, não é? Não há muito a dizer, defesa do ano, não é? Para este caso aqui, tipo, só se for a questão, imagina, a questão dos jogos, porque senão, Wembanyama, aliás, até para casas de apostas, a odd do Wembanyama está a menos 4.000, que é absurdo, não é? Pois, eu tenho pena, porque acho que porque há aqui um jogador que é o Scottie Barnes
podia perfeitamente estar aqui na possível, como Conversa, não é? possível entrada, por uma questão que este ano é quase, vou por isto, é o Most Improved Defensive Player of the Year. Se houvesse uma coisa assim, podia estar. Desculpa, eu estou a inventar prémios. A NBA gosta de dar prémios, portanto aproveitem. Mas sim, Deus Vitó, extraterrestre Vitó. Yeah. É absurdo. E lá está. Já o ano passado ele não ganhou por causa de jogos. Exato. Yeah. O ano de rookie dele ele ficou em segundo lugar porque comentaram a questão de jogar a 4 durante muito tempo. O que é que podemos falar? Não, O que é que podemos fazer com este senhor? A única coisa que trava Victor Wembanyama é a saúde de Victor Wembanyama. Exato. E ele que ainda pode falhar, salvo erro, 2 ou 3 jogos. Vamos ver. Ele tem jogado, atenção. Ele tem jogado na mesma, não tem falhado assim muitos jogos e pode estar. Lá está, pode ganhar realmente a questão daqui do. Finalmente, pode ganhar aqui este prémio do defesa do ano. Vamos lá ver. A esperar até o final do ano, da época, neste caso, para ver se ganha. Por fim, prémio MVP. Que agora tem gerado muita discussão, não é? Porquê? Luka Doncic, porque já está a fazer um mês de março absurdo, é o que é, e realmente depois a Laker Nation, como nós chamamos, Laker Nation, não é? Ou seja, dá sempre aquele impulso para este tipo de candidaturas e puxar para o Jokic, não, desculpa, o Luka Doncic ganhar este prémio, digamos assim, pelas redes sociais e por aí fora. O Victor Wembanyama, que teve umas declarações bastante interessantes, não é? Que atenção, algumas coisas que ele diz não são barbaridades. Falar que o jogo, 50% do jogo é defensivo, que é verdade. O jogo de basquetebol, como qualquer assim, desporto assim coletivo, tipo no futebol, NFL, NWL, essas coisas todas, há o ataque e a defesa, e metade do jogo é verdade que há o lado defensivo, é verdade. Nisso, em Wembanyama, como estávamos a falar e bem no prémio de defesa, é o melhor da liga. Não há assim grande discussão. Ele pegou lá, tocou nesse ponto, e claro, está a vender o seu lado, vamos dizer assim, para a questão do prémio do MVP, e ao que parece ele disse mesmo, ele quer ganhar o prémio do MVP e o defesa do ano, ou seja, quer ganhar aí os dois em conjunto, coisa que já não acontece desde o MVP do Giannis, salvo eu. O Giannis já ganhou um MVP e também sendo defesa do ano também. E pronto, temos o Shea, que para mim é o MVP já agora, não vou-me retirar disso, está a fazer uma época espetacular, já tocamos nele na questão do clutch, e é a cara daquela equipa de Oklahoma City Thunder que por agora tem o melhor recorde da liga. E depois obviamente está lá o Nikola Jokic, que mesmo não estando assim bem, o próprio assume, continua a fazer números absurdos. É números absurdos, só que pronto, perdeu com aquela lesão, perdeu ali o gás, vamos dizer assim, e perdeu um bocado a corrida, embora muita gente está a metê-lo em quarto lugar, e eu acho isso um bocado absurdo, porque o Jokic está mal, mas continua a fazer triplos, duplos, como assim, quase a instalar dedos, entre aspas, embora estou aqui a criar uma hipérbole. Mal. A questão para mim, desculpa interromper Não, força, já ia passar para ti. É que nós estamos mal habituados ao Nikola Jokic. Nós estamos mal habituados ao Nikola Jokic, e o que faz com que o facto de estarmos mal habituados ao Nikola Jokic faz com que quando ele diminui o rendimento, parece que o Nikola já não está bem. Não, Exato. ainda é absurdo, e para mim, eu vou pôr isto desta forma, para mim claramente é o segundo no prémio de MVP, outro segundo, terceiro. Eu vou pôr em segundo porque acho que a lesão do Victor Wembanyama é para mim mais preponderante daquele tempo que ele teve mal do que propriamente o Victor, e vou pôr isto desta forma. Denver sem Jokic é mais complicado, honestamente, e eu sei que isto é estranho de dizer, mas que San António sem Victor Wembanyama. Levou-se isso. É mais valioso, até pegar no nome do prémio, é mais valioso. Yeah. Exato. Para mim, o prémio está dado, acho que já falámos disso as semanas anteriores.
Eu sei que houve uma narrativa estas semanas de o Victor Wembanyama passou, Shai Gilgeous-Alexander na corrida. Yeah. No site da NBA, atenção. Não era no sítio qualquer, foi no próprio site da NBA. Exato. Estamos bem. Estamos bem, ok. Está tudo maluco. Juro que não entendi. Atenção, toda a gente sabe o quanto eu gosto de Victor Wembanyama. Mais, toda a gente sabe que eu gosto mais do jogador, de forma de ver jogar, do Victor Wembanyama, que o Gilgeous-Alexander. Atenção, adoro os dois jogadores. Pá. Mas eu fico... E atenção, não estou a dizer isto porque a diferença é grande. É migalhas, mas é tipo, eu estou a ver ali um extraterrestre, quase como estou a ver aquele agora falta-me aquele filme com os Looney Tunes, e eu estou a ver os Looney Tunes com aquelas coisas que eles tomavam e tornaram-se ultra jogadores de basquetebol. Mas é o Victor Wembanyama, é isso que eu estou a ver. Uhum. Mas calma. Yeah. E mais do que isso, o Shai foi um justo vencedor do prémio MVP. Eu não atribuiria ao Shai o ano passado, já falámos sobre isso. Este ano, para mim, não há corrida. Uhum. Portanto, eu fiquei um bocado desagradado com esta narrativa que se fez. Eu acho que é tentar ver se cria algum interesse, algum impasse, ali, ver se há ali qualquer coisa, para não ficar assim tão decidido, e depois, quando houver este tipo de conversas, lá está, não só nós, como também os próprios mídias americanos, haja aquelas conversas de, pronto, ok, isto está feito, poxa, eles estão a tentar fazer aqui qualquer coisa para criar interesse e destaque, digamos assim, para o prémio, para ser tema de conversa, literalmente. Porque realmente, atenção, a NBA é muito disto, deste tipo de discussões e essas coisas todas que realmente cria interesse na própria liga. Mas concordo contigo, pá, para mim é o Shai. Mesmo que os Spurs consigam, se calhar, têm possibilidade, que ainda podem, não é? Agora já acho que também é algo difícil, porque acho que o jogo aqui em cima queria agarrar este primeiro lugar, não é? Até por questões de playoffs, de ter sempre a vantagem caseira, até no jogo das finais, não é? Ter sempre a vantagem caseira dos dois primeiros jogos em casa, dos playoffs, e depois, até caso for o jogo 7, ser em casa. Eu acho que mesmo assim o Shai merece ganhar. Segundo Jokic, como estás a dizer bem, terceiro em Wembanyama também, porque reconheço, atenção, e alguns pontos que ele tocou até concordo, como eu estava a querer dizer, e depois em quarto o Luka Doncic, e depois aí há um nível também, há um belo degrau, ou até 2 degraus, face a Cade, Jaylen Brown, Donovan Mitchell e por aí fora. Mas sim, concordo. E atenção, o Luka Doncic que também está a levar aquele boost, mas é mais de malta de Laker Nation, que é o típico, atenção. Isso é, Laker Nation já estamos nós habituados de levar esse boost, que atenção, reconhecendo que o Luka Doncic está a ter, volto a dizer, um mês de março espetacular, mas malta, época regular, não é, Bruno? Começa dia 20 ou 21 de outubro, não começa dia 20 de janeiro ou 20 de fevereiro. Sabes que há aquela expressão em inglês que é recency bias, ou basicamente que tenta uma tradução livre, que é basicamente tenta-se traduzir que temos e as recência. Um revés de recência. E é verdade. Vamos ser honestos, é verdade. Exato. E o que fica marcado é basicamente o que está o Luka a fazer agora, e já nem lembramos o que ele fez em outubro e em novembro. Muito bem, vamos então fechar aqui o episódio, que o nosso Gonçalo não conseguiu regressar, lá está por questões de problemas técnicos, mas pronto, mesmo assim, acho que foi um bom episódio com a vossa companhia aqui, principalmente aqui com a companhia aqui do Bruno. Subscrevem aqui no canal do YouTube, lá está, quem estiver aí no Vamos Falar de Fundo, e também nas plataformas de podcast, estamos por lá. Deixem um like, lá está, quem estiver no YouTube, e as 5 estrelas nessas plataformas, porque ajudam na questão do algoritmo, e sigam as redes sociais do projeto Vamos Falar de Fundo, que estão aí os links na descrição. Um grande abraço a todos e voltamos para a semana para mais um episódio aqui do podcast Vamos Falar da NBA, um podcast onde se fala apaixonadamente de basquetebol. Fiquem bem, malta. Tchauzinho.